Olá, tem um texto bíblico que me intriga um pouco. Ele está em Salmos no capítulo 55, o verso 22, que diz assim: entregue as suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Essa é uma promessa. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Mas nós que reconhecemos Deus como nosso Criador, nós que estamos procurando fazer a vontade de Deus, por que caímos? Se Ele disse que o justo não cairia, não tropeçaria, mas tropeçamos, caímos, sofremos. Como entender esse texto? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como sempre digo, é sempre muito bom ter você aqui com a gente, fazendo o programa acontecer. As suas dúvidas, os seus questionamentos fazem esse programa acontecer. E quem está na mira para responder a sua dúvida, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. Professor, mais uma vez aí, animado para o programa de hoje? Com certeza, e agradecido a Deus, Tito, aí, porque estamos aí terminando mais um ano de Na Mira da Verdade, graças a Deus. Muitas pessoas têm aprendido da Bíblia, isso é o que mais importa, né, para nós. Eu quero mandar rapidamente um abraço para dois amigos queridos. Hoje ele telefonou, fazia muito tempo que eu não falava com ele, o Mário e a esposa dele, a Cidinha, que moram no Canadá. Você acredita, Tito, que o Mário tem dificuldade de atender as minhas ligações, rapaz? É mesmo? Eu ligo para ele direto e ele não vê as minhas ligações. Isso é para você aprender, porque eu ligo para você também e você não me atende. É o contrário. Ele que me liga e eu não vejo. Um abraço, Mário, para você, para a Cidinha, que Deus abençoe a vocês. Agora eu te peguei, velhinho, tá vendo? Ele vai ficar doido de eu ter falado isso. Você tá sentindo o veneno aí, que eu ligo para você também não me atende. Então, você tá vendo, Mário, você está fazendo certinho mesmo, viu? Porque ele é assim também. Muito bem, olha, eu tô na pilha, eu acabei de chegar de viagem aqui, já tô animado para fazer o programa. Obrigado por você estar aí, viu? Nós abrimos o programa falando sobre esse texto aqui de Salmo 55, verso 22, que dá a entender de que parece uma promessa de que o justo não tropeçaria nem cairia. Mas a gente tropeça às vezes. Será que eu não tenho sido justo? Será que... Como é que é? Porque eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, mas eu tropeço o tempo todo, eu caio o tempo todo. E a promessa é de que o justo não cairia. Como é que a gente entende esse texto, professor, de Salmo 55, verso 22? Realmente, Tito, esse texto parece contradizer a realidade da vida, né? Porque mesmo que nós sejamos justificados, tornados justos pela fé em Jesus Cristo, né, como ensina Efésios 2, 8 e 9 e Romanos 5, 1, por exemplo, temos momentos de quedas, né? Caímos, levantamos, seguimos adiante. Então, como explicar esse verso 22, que diz, né, que Deus não permitirá que o justo caia, ou, nessa outra tradução, que o justo seja abalado, né? Vamos ler aqui a partir do versículo 16, para nós podermos chegar a uma conclusão. Aqui é bom, esse tipo de pergunta é muito importante, porque nós podemos ver que quando nós lemos um verso isolado da Bíblia, isso se constitui num problema, né? Quando nós lemos, por isso que assim você até pode, né, ler, isso é bom, ler um capítulo da Bíblia por dia, 2, 3 ou 4, não importa. Mas nunca, querido internauta, querido telespectador, ouvinte, nunca leia um verso da Bíblia por dia. Porque, por exemplo, se você pegar um livro, qualquer livro desses aqui, né?
e você ler uma linha do livro, você vai entender, né, o pensamento do autor? Nunca. Não tem como. Com a Bíblia, a mesma coisa. Às vezes nós pensamos que lendo um versículo por dia já está o suficiente para nós entendermos o pensamento do autor inspirado, e não é assim. Às vezes você tem que ler mais de um verso, um capítulo, 2, 3, 4, e às vezes você tem que ler o livro todo do profeta, né, para poder entender. E outras vezes você vai ter que comparar o que aquele profeta diz sobre o assunto, caso o assunto seja mais truncado, com aquilo que outro profeta falou do mesmo assunto, mas apresentou de forma ainda numa linguagem diferente, mais clara. Você entendeu? Então, por isso que é importante uma leitura contextual da Bíblia. Tem um autor, os autores falam isso, mas tem um autor, é do autor Stuart, e também o Charles Swindoll fala isso também, que nós devemos pensar exegeticamente. O que é pensar exegeticamente? É pensar de forma interpretativa. Ou seja, vou lendo o texto e perguntando, né, para o texto quem escreveu, para quem escreveu, o que escreveu, quando escreveu, com qual problema ele lidou, qual foi a solução dada para o problema. Então você lê a Bíblia desta forma, buscando essas respostas, né? E aí vamos ler a partir do verso 16, que diz assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, ele já começa dizendo aqui, ó, nesse contexto, que Deus o salvaria, ou seja, ele teria problemas, não é? Diz aqui que ele faria suas queixas, ou seja, enquanto estivermos no mundo de pecado, não tem como não termos queixas, lamentações muitas vezes, mas ele fazia algo aqui no verso 17, ele orava 3 vezes, né, por dia. Ó, livra minha alma em paz dos que me perseguem. Veja, ele não está dizendo que o justo não vai ter problemas e quedas, mas daí eu vou explicar o verso 22, vamos continuar. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. E aí, verso 22, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Verso 23, tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Falando dos ímpios, dos sanguinários aqui e tudo mais. Então veja, lendo do verso 16 ao 20 e depois o verso 23 com o 22, nós chegamos à conclusão seguinte, que o que a Bíblia ensina aqui não é que o justo não tem quedas, mas ensina que Deus não permitirá que ele permaneça prostrado. Ou seja, ele não vai ter uma queda, uma derrota definitiva. É isso que a Bíblia promete. Quando você é justificado pela fé em Cristo, Deus torna você justo unicamente pelos méritos de Cristo, tá? Você tem um poder a mais, você tem forças do alto para, apesar das quedas, como aconteceu com o próprio Davi, no Salmo, por exemplo, 51, né? Ali ele expressa a oração dele de arrependimento por uma das quedas que ele teve. Mas ele não ficou prostrado para sempre, ele não teve uma derrota. Ele teve derrotas pequenas, mas não uma derrota definitiva. Então a promessa do verso 22 não é que nós não passaremos por aflições e que não teremos quedas. Jesus falou em João 16:33, não é? Até vou ler esse texto e aí finalizamos a explicação com o Salmo 55:22. Jesus diz em João 16:33 que enquanto estivermos neste mundo de pecado, né, nós teremos momentos também de tristezas, de angústia, de quedas, mas o justo, como diz o Salmo 55:22, ele não vai permanecer prostrado, Deus vai levantá-lo. Se ele tiver fé em Deus, buscar isso, né? E aí Jesus diz em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhas
tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Assim como Davi passou, ele menciona ali no contexto do Salmo 55, não é? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus não promete que não teremos aflições ou até tropeços, mas Ele promete que a vitória dele sobre o mundo, a vitória de Cristo, pode ser a nossa vitória também. E por isso o salmista promete que mesmo que venha a ter quedas ou problemas, você não ficará prostrado. A sua queda não será definitiva se você tiver Deus como seu apoio e a sua força. Muito bom, professor, muito bom. Estamos apenas começando, ao vivo estamos aqui e você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Chegou uma pergunta aqui por SMS, quem mandou foi o Jefferson, ele é lá de Belém do Pará, e a pergunta dele é a seguinte, professor, ele diz: boa noite, professor Tito, fui assembleiano por 4 anos atrás e hoje sou adventista através dos programas da Novo Tempo. Que Deus vos abençoe grandemente, sem medida. Eu quero muito entender como os irmãos das igrejas pentecostais que falam em palavras que ninguém entende e dizem que é língua dos anjos, sendo língua estranha. E se baseiam em Atos capítulo 2 sobre o Pentecostes, né? E 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, que não fala a homens, senão a Deus. Por isso ninguém os entende e em espírito falam mistério. A minha dúvida é, lá em Isaías, no capítulo 28, verso 11, está escrito: por língua estranha falará o Senhor a este povo. Os irmãos estão corretos em falarem desta forma? Espero ser pescada a minha pergunta. Obrigado, Jefferson, pela sua participação. A questão da língua estranha, nós já explicamos aqui algumas vezes, só que esse texto de Isaías 28, verso 11, talvez está trazendo uma dúvida aqui para ele, professor. Está escrito: por língua estranha falará o Senhor a este povo. Na minha versão, na linguagem de hoje, professor, eu acho que até explica um pouquinho já. Olha só como fala aqui, verso 28, verso 11, ou capítulo 28, verso 11. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Ou seja, pessoas de outras nações, no caso aqui, não é? É isso mesmo. É isso mesmo, professor? E aqui é o seguinte, Deus prometeu um castigo para eles, e o castigo seria o quê? Eles seriam pegos pelos assírios. Então, obviamente, já que eles não quiseram ouvir a palavra de Deus, eles iriam servir a um povo de língua estranha, de um idioma totalmente desconhecido, ou seja, os assírios, não é? De modo que eles seriam prisioneiros desse povo. Então, veja, é um contexto totalmente diferente, não tem nada a ver com dom de línguas esse texto aqui. E não tem nada a ver também, então, com Atos 2, nem 1 Coríntios. Não, esse 14, texto aqui... também verso 2, não é, professor? É. Ali, a língua estranha que fala em mistérios, como é que é isso? Ali, esses capítulos, sim, eles falam do dom de línguas. Mas nós, primeiramente, temos que descartar a hipótese de relacionarmos Isaías 28, 11 com Atos 2, com 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, Atos 10, Atos 19, que são capítulos que falam do dom de línguas. Então, não tem relação. Então, isso é muito importante. Não podemos criar uma relação entre textos que não têm a mesma ideia. Então, o contexto de Isaías é outro. Então, nós já descartamos por completo. Então, para você entender o dom de línguas na Bíblia, eu vou dar aqui uma explicação breve, né, porque é um assunto amplo, até vale a pena. Quem sabe no que vem vamos fazer aí um programa temático só sobre esse assunto. A base, né, você vê a promessa do dom de línguas em Marcos 16, 17. Né? Jesus faz a promessa. A promessa é cumprida em Atos 2. Em Atos 2, claramente, no contexto, eles recebem o dom de falar em outros idiomas.
Porque a palavra língua, do grego glossa, quer dizer idioma. Então, o dom de línguas nada mais é que um dom de idiomas. Então, Jesus promete em Atos 16, 17, que os seus seguidores falariam novas línguas. Atos 2 é o cumprimento do que ele prometeu lá e também do que ele prometeu em Atos 1:8. Eles falam vários idiomas de vários judeus e diversas nações que vieram para a festa do Pentecostes em Jerusalém. Em Atos 10, você vê que Deus dá o dom de línguas, de idiomas, para mostrar aos apóstolos que realmente Cornélio e os seus receberam o Espírito Santo e que, portanto, eles não poderiam deixar de pregar o Evangelho aos gentios. E Atos 19, você vê que eles receberam o dom de línguas para pregarem o Evangelho na região da província da Ásia, que era um estado romano. E em 1 Coríntios 14, né, é mencionado do capítulo 12 ao 14, Paulo está lidando com um uso equivocado do dom de línguas. E ele começa a fazer várias correções. Então, no verso 2, ele faz uma menção de uma forma elegante, para não também cair no extremo de quem sabe, as pessoas entenderem o extremo, né? Não é para ter dom de línguas, não, ele não quis dizer isso. Mas no verso 2, ele de forma elegante, ele mostra que havia ali um mau uso do dom de línguas e que não estava realmente sendo compreendido. E aí ele começa a corrigir, ó. Por exemplo, verso 6. Isso não dá para ler só o verso 2 do capítulo 14. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então ele está comparando, olha, assim como os instrumentos precisam emitir sons distintos para você identificar o que está sendo tocado, o instrumento que está sendo tocado, você tem que falar de forma distinta, de forma compreensível. Verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então você percebe? Ele menciona um mau uso do dom de línguas no verso 2, versos 13 e 14, e aí ele vai corrigindo. Tá ok? Então é muito importante ter essa análise mais ampla para você entender o assunto corretamente e explicar, né, com carinho, com respeito aos nossos irmãos de outras igrejas que pensam diferente. Muito bem, tem uma pergunta que chegou pelo Facebook e eu reparei que ela chegou aqui também no SMS. A pergunta, eu pesquei aqui, é do Samuel de Montes Claros. Sua pergunta foi pescada, Samuel. E diz o seguinte: sou católico, mas estou recebendo e estudos na Igreja Adventista. Na Bíblia, Marta e Maria intercedem por Lázaro em forma de oração ou foram ao encontro de Jesus pedirem por Lázaro? Em relação ao assunto, na Bíblia é correto interceder pelos mortos na forma de poder salvar sua alma? Olha que interessante. Será que elas intercederam pelo seu irmão que já havia morrido? E aí, então Jesus vai até eles ficando sabendo da notícia e chega até lá e aí, então faz o milagre? É isso mesmo, professor? Só que você vai responder daqui a pouquinho após o intervalo, tá bom? Antes, porém, eu quero convidar você a estudar com a gente através do estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse estudo bíblico, você pode acessar agora o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você clica nela e você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa sem você pagar nada, tá bom? Estude a Bíblia com a gente. Esse é um estudo bíblico relacionado aos dias em que vivemos, relacionado ao tempo do fim. E nós estamos vivendo um tempo do fim dessa história. Peça agora mesmo, aprenda mais sobre os momentos que estamos vivendo e você vai se surpreender com a palavra de Deus e os dias em que estamos. Peça agora, entre no nosso blog e, se preferir no horário comercial, ligue para a gente 0 Operadora 12 21 27
3121. Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aí que chegou pelo nosso Facebook, o Samuel lá de Montes Claros, ele perguntou, na Bíblia Marta e Maria intercederam por Lázaro em forma de oração ou foram ao encontro de Jesus pedirem por Lázaro? Em relação a esse assunto, na Bíblia é correto interceder pelos mortos na forma de poder salvar a sua alma? E aí, professor, como você pode responder isso baseando-se na palavra de Deus? Veja, querido Samuel, no contexto elas não estão intercedendo por Lázaro morto, né? Eu vou ler aqui alguns versos e você vai perceber que elas estão pedindo pelo irmão que ainda estava vivo. Elas pediam para que Jesus curasse-o, né? Então, aqui não tem, no contexto, a mínima possibilidade de se interceder por um morto ou pela alma de um morto, né? Então veja, por exemplo, aqui, ó, João 11, a partir do verso 1. Ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não disse que está morto. Tá? Então ele estava doente. Aí diz o verso 4 e o verso 5, não é? Que Jesus ficou 2 dias ainda no lugar onde estava para depois ir até Lázaro. E aí, quando Cristo chega, Lázaro tinha morrido. E aí no verso 11, né? Ou melhor, no versículo 21, Marta disse assim, ó. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então, não tem intercessão por um morto. Elas pediram que Jesus viesse enquanto ele estava doente, antes dele morrer. Tá? Então, esse é o contexto. E se você ler dos versos 11 ao 14, Jesus usa também a metáfora do sono para se referir à morte de Lázaro. O que isso significa? Que mesmo ele usando essa metáfora, né, uma linguagem com palavras mais leves para se referir a algo tão ruim como a morte, ele está ensinando aqui que a morte é um estado de inconsciência. E sendo um estado de consciência, não há um porquê de interceder pelos mortos. A oração pelos mortos, ela tem como base unicamente um livro apócrifo, né? Outros também, mas especialmente, eu abri aqui, eu tenho uma Bíblia que tem os livros apócrifos, né? Uma Bíblia católica. Segundo Macabeus capítulo 12, dos versos 43 até o 46, 47, aqui você vê, num livro não inspirado, a oração pelos mortos. Tá? Mas ele não condiz com aquilo, por exemplo, que Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 ensinam. Veja o que diz segundo Macabeus 12, ó, a partir do verso 43. E mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 10.000 dracmas, que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Veja, salvação pelas obras, né? Obra digna e santa, inspirada na sua crença na ressurreição. Porque se não esperasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Olha aqui, ó. E acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Era este um pensamento santo e piedoso. Por isso, pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Então veja, a oração pelos mortos, a crença no purgatório, né, tem como base este livro apócrifo. A palavra apócrifo quer dizer oculto, ou seja, a autoria real desses livros é oculta. E esses livros não fazem parte da lista de livros inspirados.
eles estavam presentes sim na Septuaginta, né? Tradução dos 70 judeus. Agora, eles foram realmente incorporados na Bíblia cristã por volta de 1546, no Concílio de Trento, em resposta à Reforma Protestante, que dizia que certas doutrinas católicas, como por exemplo, oração pelos mortos e purgatório, não tinham base bíblica. Então, no Concílio de Trento se acrescentaram esses livros na Bíblia cristã para tentar achar um apoio para a oração pelos mortos. Mas você vai na própria Bíblia, e aí vamos nessa mesma Bíblia católica, aí agora nós vamos para um livro que é inspirado, como Eclesiastes, e você vê a total impossibilidade, né, de se interceder ou orar pelos mortos. Eclesiastes capítulo 9, vamos ler os versos 5, 6 e 10. Aqui eu abri Eclesiástico, é outro. Achei. Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Diz assim, ó. Os que estão vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Então, se eles não sabem nada, estão inconscientes. Não tem como orar por eles, né? Nem recebem mais recompensa, porque só quando Jesus voltar, Jesus mesmo diz em Apocalipse 22, 12, né? Que é na volta dele que ele dará a cada um segundo as suas obras. Então, enquanto Jesus não voltar, o morto não recebe recompensa nenhuma. Não pode receber uma oração para ter os seus pecados perdoados, você entende? Ó, nem recebe mais recompensa porque a sua lembrança está esquecida. O amor, o ódio, a inveja pereceram juntamente com eles. Ou seja, se o morto não sente amor, nem ódio, nem inveja, ele não está em lugar algum a não ser a sepultura. Se ele estivesse no inferno, no purgatório, eu sentiria ódio ou inveja. Se estivesse no céu ou num lugar intermediário, eu sentiria amor, mas não sente nada disso. Não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do céu. Verso 10. Tudo o que a tua mão possa fazer, faze-o com todas as tuas faculdades, porque na região dos mortos, para onde vais, não há nem trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Então, segundo Macabeus 12, 43 a 46 ou 47, contradiz abertamente aquilo que o texto inspirado diz. Então, irmão, realmente não devemos usar esta prática de orar pelos mortos, porque é uma prática pagã, não é uma prática bíblica e cristã. Muito bem, muito bem. Aqui no nosso SMS, a Lilian, lá do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, pergunta o seguinte. Gostaria de saber por que no livro de João, Jesus é chamado de verbo. O que significa o termo na Bíblia? E por que o texto parece se contradizer quando menciona que o verbo era Deus e que o verbo estava com Deus, se são a mesma pessoa? Então, como que a gente explica aqui, a Lilian, essa questão aqui? Me parece que ela está confundindo alguma coisa aqui, professor. Sim. Quando diz que é a mesma pessoa aqui, o que a Bíblia está querendo dizer ali? Que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Primeiramente, não é nenhuma contradição, querida telespectadora, porque a Bíblia está dizendo que este ser que é chamado de verbo, já vou explicar o porquê, ele era Deus e estava com Deus. Ou seja, a Bíblia não ensina que Jesus Cristo e o Pai são a mesma pessoa. Isso. São pessoas distintas. Quando Jesus diz em João 10,30 e o Pai somos um, a palavra grega ali significa unidade. Tá? Então, eles formam uma unidade na divindade, mas são pessoas distintas. Por exemplo, se Jesus e o Pai fossem a mesma pessoa, como que Jesus ia orar para ele mesmo? Não tem cabimento, né? Em João 17, Jesus faz a oração sacerdotal. Ele intercede por seus seguidores daquela época e pelos seguidores que surgiriam no futuro. Ele não poder estar orando para ele mesmo. Ó, eu mesmo,
Glorifica-me com a glória que eu tive junto de mim mesmo antes que houvesse mundo. Jesus, você não bateria bem da cabeça se isso acontecesse. Mas não é o caso, ele está orando para outra pessoa. Quando ele é batizado em Mateus 3, 16 e 17, o Espírito Santo, outra pessoa da divindade, desce no ombro de Jesus em forma de pomba e do céu, Deus Pai fala, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então são 3 pessoas distintas. Então não é uma contradição. Quando fala que o verbo era Deus, está dizendo que ele estava desde o princípio juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, obviamente. Ele é chamado de verbo, a palavra verbo do grego logos quer dizer palavra. Então Jesus é chamado de a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é o agente ativo da criação de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Quando Deus diz, por exemplo, em Gênesis 1, né? Haja luz e houve luz, é Cristo que está agindo ali para criar as coisas, juntamente com Deus Pai e com o Espírito Santo. Então ele é chamado de Logos, o princípio ativo, a palavra de Deus, o princípio ativo da criação, o agente, na verdade, o agente ativo da criação. Então Jesus aqui é claramente apresentado na Bíblia como sendo uma pessoa divina. E o verso 3 também vai lhe ajudar, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se algo foi feito por intermédio de Jesus, quer dizer que alguém criou o universo por intermédio de Jesus. Então, este alguém tem que ser alguém distinto de Jesus. E para finalizar, tem outros textos, amiga telespectadora, mas Hebreus 1 e 2 vai ser bem claro, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antepassados, não é? Pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja, Jesus é o Logos, é a palavra criadora de Deus, é o agente ativo da criação e ele é distinto do Pai. Tanto que em Atos 7, 54 a 57, quando Estevão viu a Jesus em visão, ele viu que Jesus estava à direita de Deus Pai. Então, aprofunde-se na doutrina da Trindade, né? Você pode pedir um dos nossos cursos bíblicos e você vai ver que bênção que é entender a doutrina bíblica da Trindade. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta, essa foi pelo nosso Instagram, você pode participar lá, mandando suas perguntas. Tem um videozinho que eu deixo sempre antes do programa, ali nos comentários você deixa sua pergunta e eu pesco ela ali e já coloco aqui para mim, tá bom? Olha só, essa pergunta é do Fábio Torres e ele pergunta o seguinte, lá em Mateus 27, verso 5, diz que Judas recebeu as moedas, as jogou no templo, depois saiu e se enforcou. Só que lá em Atos 1:18 já diz que com as moedas Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça e seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Qual é a verdade sobre isso, professor Leandro Quadros? Pergunta aqui o Fábio Torres, professor. Os dois relatos, querido Fábio, são verdadeiros, eles são complementares. Se você analisar, a Bíblia diz, né, que depois quem comprou um campo para poder ali fazer a sepultura de Judas foram os próprios líderes religiosos da época. Agora, por que num relato fala que Judas se enforcou e no outro que o corpo dele caiu sobre a pedra e se arrebentou? São relatos complementares. Ele se enforcou, obviamente, numa árvore. Um corpo não vai permanecer sempre ali na árvore. A tendência deste corpo enforcado é o quê? Né? Ele vai inchar por causa da deteriorização. Né? E obviamente que inchando fica bem mais pesado. E ao cair em cima da pedra, o que acontece? Se arrebenta todo. Então os relatos não são contraditórios, eles são complementares. Judas enforcou-se e como resultado deste enforcamento, o corpo inchou, caiu sobre a pedra e esborrachou-se todo.
Foi isso que aconteceu. Então, não é uma contradição. Minha pergunta é a seguinte: segundo alguns teólogos, Gog e Magog é um evento que acontecerá antes da grande tribulação. Esse evento é diferente da Batalha do Armagedon? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado pela sua audiência, é um prazer muito grande estarmos aqui juntos para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Você sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS, o número aí aparece sempre aí na sua tela, é 12 981510101. Você tem também as redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade e o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para Luciene e o Tiago, eles estão aqui nos estúdios, vieram ver se o programa é ao vivo mesmo, um abraço a eles que estão aqui acompanhando a gente. Tem também um alô aqui para o Elias e o Paulo e para os filhos, né, da Luciene e do Tiago, que é o Marcos e a Vitória. Obrigado por vocês acompanharem o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Nós aí fechamos o bloco com a pergunta que vem, deixa eu ver, quem mandou aqui foi, aqui é o Raimundo Santana Barbosa. O Raimundo, professor, fez a pergunta da seguinte forma: segundo alguns teólogos, Gog e Magog é um evento que acontecerá antes da guerra, antes da grande tribulação. E a pergunta dele, esse evento é diferente da Batalha do Armagedon? Qual é a relação de Gog e Magog com a Batalha do Armagedon, professor? E também, o que isso tem a ver com a grande tribulação? Veja, esse nome Gog e Magog, nós vemos ele aqui em Apocalipse capítulo 20, né? Verso 8. E aqui, o profeta João, ele está citando o livro de Ezequiel. Lá nos capítulos 38 e 39, são mencionados Gog e Magog. Os eruditos não têm uma certeza, né, sobre esses nomes, mas o mais provável é que se refira a um rei e a sua nação. Outros acham que se refere a duas nações. Ok? Então não se tem uma certeza em relação a isso. Agora, por que ele pegou, né, esta linguagem de Ezequiel aqui? Vamos ver aqui o contexto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Como Gog, Magog, tinha a ver com um reinado e um reino com muita gente, então essa terminologia é utilizada lá no livro de Ezequiel para se referir à grande multidão de ímpios que serão ressuscitados após o milênio e que Satanás os enganará para tentarem tomar à força a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então você lê dos versos 7 em diante, até o capítulo 21, versos 1 e 2. Tá? Então veja a sequência. No capítulo 19 do Apocalipse, versos 11 a 16, menciona-se a volta de Jesus. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 13. Menciona-se a grande tribulação, que é uma perseguição que os cristãos enfrentarão pouco antes de Cristo voltar, por decidirem adorar a Deus no seu verdadeiro dia de guarda, que é o sábado, capítulo 13. Capítulo 19, vemos já Jesus voltando para salvar os seus. Capítulo 20, menciona o milênio
e a ressurreição dos ímpios, chamados simbolicamente de Gog e Magog por causa da grande multidão de ímpios que é como a areia do mar, diz aqui. E capítulo 21 mostra a descida da cidade santa. O que nós podemos fazer é relacionar, ou melhor, esse evento em que os ímpios são ressuscitados e que o profeta João se utiliza de Ezequiel para se referir à grande quantidade de ímpios com os nomes Gog e Magog, não tem a ver com o Armagedon. O que tem a ver com o Armagedon é a batalha final entre Cristo e Satanás, né, que é apresentada ali na terra por meio dos justos, que serão perseguidos pelos dois poderes de Apocalipse 13, representados por duas bestas. Então, o Armagedon no capítulo 16, versos 14 e 15, ele está relacionado com a perseguição no capítulo 13. É uma batalha final entre os filhos de Deus contra os adoradores do poder representado pela besta. Mas não podemos relacionar isso já com o capítulo 20, porque é um outro evento. É depois do milênio, tá? Depois da volta de Jesus, enquanto que o capítulo 13 e o Armagedon acontecem antes da volta de Jesus e antes do milênio, tá? São eventos diferentes, obviamente não tem como explicar isso aqui para você. Você pode, por exemplo, pedir um dos cursos da Novo Tempo, que é sobre o livro do Apocalipse, né? Um curso escrito pelo pastor Arilton Oliveira, e aí você vai poder estudar com mais detalhes este livro abençoado e maravilhoso. E há uma promessa para quem estuda o Apocalipse, né? No capítulo 1, verso 13, assim, ó, bem-aventurado, felizes aqueles que ouvem e guardam as profecias deste livro, né? Pois o tempo da volta de Cristo está próximo. Muito bem, você acompanha agora a pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp por vídeo. Vamos ver a pergunta da Iraci. Oi, Tito, Leandro, me chamo Iraci, moro em Goiôerê, no Paraná. E quero que você tire uma dúvida de muito tempo que eu tenho. Gênesis 8, 21, 22. Deus fala que não vai mais destruir toda a terra, toda a vida, né? Como ele fez no dilúvio. E como que eu entendo, então, o milênio, que vai ter vida aqui? Deus abençoe. Ô, meu irmão, obrigado por sua pergunta. Eu vou ler Gênesis 8, 21 e 22 para você ver que a Bíblia diz algo um pouco diferente, mas vai lhe ajudar essa leitura aqui para você entender que não é uma contradição, ó. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Agora o verso 22, ó. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aí, no versículo 9, capítulo 9, verso 1, continua. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí, tem um outro aqui que eu quero mostrar para você, que é o capítulo... em que Deus faz aqui uma aliança com Noé sobre o arco-íris. Aí você vai ver em que sentido Deus não destruiria. Deus não destruiria mais o planeta por meio de um dilúvio. Não quer dizer que ele não vá destruir o planeta por meio do fogo, como está em 2 Pedro 3, 10 a 13. São coisas diferentes. Tá? Só vou achar aqui o versículo para você ver. Aqui, ó. Versículo 11, ó, do capítulo 9. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. É nesse sentido que a terra não será mais destruída. Deus não enviaria um segundo dilúvio. Porém, isso não significa que na volta de Cristo ele não tenha que destruir este planeta até para ele reconstruí-lo novamente. Matar todos esses vírus, bactérias
que existem aqui, tá? Aí, 2 Pedro 3, ó, o próprio Pedro critica aqueles que não creem na volta de Jesus. E aí no versículo 5, ó, no verso 4 ele diz assim, ó, que viriam escarnecedores duvidando da volta de Jesus, dizendo, ó, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí ele dá um argumento, ó, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual, ou seja, pela água do dilúvio, não é? Veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então não há uma contradição. Leia Gênesis 8, 21 e 22 com o capítulo 9, verso 11, com 2 Pedro 3, 4 a 7, e aí você vê que os textos são perfeitamente complementares. Muito bom, professor, muito bom. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Cimei Rodrigues. A pergunta do Cimei é o seguinte: no Antigo Testamento, era considerado impuro quem tocasse em um morto. A mulher era considerada impura quando estava menstruada. Como entender ou explicar que Jesus tocou em um morto e tocou na mulher com fluxo? Porventura, ele ficou impuro? Explique pra gente, professor Leandro Quadros. Se era proibido, se o próprio Deus disse para não fazer isso, Jesus fez. Ele ficou impuro? São coisas bem diferentes, né? Primeiro, Jesus é Deus, né? Os israelitas, nenhum deles era Deus. Então você tem que entender que as leis de Levíticos, que parecem ser exageradas, na verdade demonstram que Moisés tinha um conhecimento sobre saúde sanitária impressionante. Se você ler alguns sanitaristas, né, cristãos escreveram, teólogos também sobre esse assunto, eles dizem que as orientações dadas por Moisés acerca desse assunto para aquele povo foram perfeitas. Por quê? Você imagine, eles viviam no deserto, um ambiente muito quente, favorável, né, ao desenvolvimento de micro-organismos e de doenças. Então, eles não deveriam tocar em um morto para não correr, não sabia do que a pessoa morreu. E se morresse de alguma doença contagiosa? Então não era para tocar no morto. Deus se utiliza da linguagem impuro para ensinar uma outra coisa. Além de preservar a saúde deles, Deus queria ensinar a importância da pureza espiritual. Então, por meio da pureza física, Deus ensinava a pureza espiritual, a importância de eles se tornarem cada vez melhores, mais puros a cada dia. A mulher, no período menstrual, por que era considerada impura? Isso no aspecto cerimonial, né? Cerimonialmente ela era impura por alguns motivos. Primeiro, o sangue, se a pessoa não estiver saudável, ele é uma fonte de contaminação. Especialmente se entra em contato por meio de um fluxo durante a relação sexual ou entra na corrente sanguínea. Então Deus tinha que proteger os seus filhos de doenças. E além disso era uma proteção para as próprias mulheres. Imagine aqueles homens saíram da escravidão do Egito, eram dessensibilizados, ok? A mulher no período menstrual, momento em que a mulher até muitas mulheres têm vontade de sexo nesse período, mas não é recomendável porque os vasos sanguíneos da vagina ficam muito mais sensíveis e fáceis de se romper e também causa, na maioria das mulheres, certo desconforto. Então Deus tinha que evitar que isso acontecesse, porque os homens eram brutos, né? Eles vieram de uma cultura escrava. Então Deus queria protegê-los de doenças
proteger a mulher para ela ter um conforto nesse período menstrual e ensinar o quê? Que a impureza física representa a impureza espiritual que Deus quer tirar do meio do seu povo. Então temos que estudar essa de forma ampla e lembrarmos que Jesus, ele era divino humano, né? Ele não se contaminaria e não se contaminou tanto que Hebreus 7, 25 e 26, Hebreus 7, 26 diz que Cristo era santo, inculpável e sem mácula. Muito bem, professor, muito bem. Olha, tem tantas perguntas aqui que eu queria colocar na mira, chegando pelo SMS, chegando pelas nossas redes sociais. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente não consegue responder todas, mas eu peço a você, não desista, continue mandando as suas dúvidas ao vivo aqui no programa, que a qualquer momento ela vai ser pescada. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te abençoe, Tito. Deus abençoe a você, telespectador. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Você pode acompanhar também todos os nossos programas anteriores no NT Play. É só você acessar NT Play e acompanhar todos os nossos outros programas, tá bom? Lembrando sempre que as suas perguntas aqui sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.